Nós ouvimos aqui dessas pessoas, irmãos em Cristo, contar a história do Natal, desde a concepção virginal de Maria, as dúvidas que surgiram na cabeça de José, com razão, mas também percebemos que Deus usou dos seus anjos da glória para fazer que tudo convergisse para um verdadeiro, inesquecível Natal. E nós podemos dizer, irmão Adinaldo, que o inesquecível Natal é a experiência que temos com Emmanuel, o Deus conosco. Amém. A palavra de Deus nos fala no Evangelho de Mateus, no capítulo 1 do Evangelho de Mateus, versos de 21 a 23, nos diz o seguinte: e ela dará à luz um filho, e você, José, deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emmanuel, que significa Deus conosco. Amém. O nascimento de Jesus, sem dúvida, fruto da graça de Deus. Ele solicitou ali, irmãos, a ajuda de Maria, o entendimento de José para aquela circunstância. Mas isso foi uma realidade entendida por Maria e por José. E José colocou o nome dele de Jesus, que identifica com tudo que ele era e foi e continua sendo o nosso Salvador. Amém? É necessário que entendamos essa verdade. A Bíblia coloca o pecado como a causa principal de todas as calamidades que o homem sofre, inclusive eu, inclusive você. Por isso, Jesus veio para arrancar das nossas vidas o pecado e nos libertar para que vivamos uma vida feliz com Deus. O Antigo Testamento aponta para Jesus como aquele que é o nosso Salvador. Agora, irmão James, só experimenta esse Natal verdadeiro, inesquecível, quem pode clamar ao Deus Emmanuel, o Deus conosco. Amém, irmãos? E é importante entendermos em rápidas palavras que esse encontro com Emmanuel, o Deus conosco, é um encontro que nos traz o quê? Nos traz o quê? Sabe por quê, irmãos? Lá em João 1, versículo 12, diz o seguinte: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem o quê? Filhos de Deus. De se tornarem filhos de Deus. Não existe uma comunhão maior essa de um filho com o pai. Ninguém pode se tornar filho também só biologicamente. Não, ninguém nasce salvo ou nasce condenado. É necessário que a gente tenha uma experiência com o Senhor. Aos que creram, se tornaram filhos de Deus. Ou seja, antes não era, agora façam assim. Na Bíblia relata um texto, irmão Saulo, em que Jesus ia caminhando e se aproximou dele Nicodemos, o líder religioso, e se aproximou de Jesus e perguntou a Jesus assim: Jesus, mestre, sabemos que tu fazes, vem da parte de Deus, porque ninguém faz aquilo que tu fazes. Em outras palavras, aí Jesus disse o que para ele? Necessário nos é o quê? Nascer de novo. Não nascer, voltar ao ventre da mãe, como imaginou Nicodemos, não, de jeito nenhum. Mas nascer do quê? Da água e do Espírito. A água é o símbolo da palavra de Deus, e o Espírito é o Espírito Santo de Deus que age no homem quando ele entende a mensagem do Evangelho. É necessário entendermos essa verdade. Em João 8:35 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Só essas pessoas que chamam Emmanuel, o Deus conosco, podem ter essa experiência de comunhão com Deus. Em segundo lugar,
sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, o Deus Emanuel. Nós encontramos paz com Deus através de Jesus Cristo. O homem vive uma eterna luta contra si mesmo, contra o próximo e contra Deus. E só encontra paz no Deus Emanuel, em Jesus Cristo. Ele encontra paz consigo mesmo, com o próximo e também com Deus. O estado de inimizade com relação ao Pai é muito anterior ao estado de que Deus propõe paz. É necessário entender que a maioria dos homens vivem nesse estado grave de inimizade com Deus, primeiramente, consigo mesmo e também com o próximo. Esse estado de inimizade tornou a ordem de Deus em caos, tornou a beleza de Deus em coisa feia, tornou a glória de Deus em desgraça para o universo. Este caos que o Senhor deseja transformar em ordem, esse conflito interior que Jesus deseja transformar em vida saudável, esse conflito com o próximo em amizade e a relação com Deus que está desgastada, infelizmente, pelo pecado. Deus deseja fazer uma reconciliação comigo e com você. Esta paz vem do novo relacionamento com Deus. De inimigo para o quê? De inimigo para o quê? Através de quem? O nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz o texto, em Mateus 1, versículo 22, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. O Antigo Testamento, como eu já disse nessa noite, irmãos, aqui, aponta para Jesus Cristo como aquele que vinha através de uma virgem para salvar-nos do pecado. Aquele que o Senhor iria enviar para nos fazer novamente ter paz com Ele. É interessante que diz esse verso: disse o Senhor por intermédio do profeta. Quem disse? Deus. Ele foi o agente, o autor da nossa salvação. Através de quem? Dos profetas, ou do profeta, aquele profeta Isaías. Disse o quê? E da luz da virgem nasceria Jesus, o Filho de Deus, aquele que por nós iria morrer. Não está escrito no texto, mas a história toda mostra essa verdade. É necessário entendermos então, irmãos, que Deus dirige a história, mas dirige, Rebeca, dirige com um propósito final bom para o homem, para aquele que crê em Jesus, para aquele que entrega a vida a Jesus, para aquele que vive em obediência a Jesus, não para aquele que vive distante de Jesus, vivendo uma inimizade com Deus, consigo mesmo e também com o próximo. Mostra o Antigo Testamento apontando para Jesus, os profetas falando de Jesus, mostrando que Deus cuida da história em seus mínimos detalhes. Em seus mínimos detalhes. Irmãos, todos aqui, a maravilhosa salvação é uma dádiva, mas uma dádiva que exige algo da nossa parte. É uma bênção que exige compromisso. A salvação existe para aqueles que creem e obedecem a Jesus Cristo. É fruto do maravilhoso encontro com Deus Emanuel. Amém, irmãos? Em terceiro lugar, esse encontro também é um encontro que traz vida plena. Encontramos vida plena com Deus Emanuel. Em João 10:10 diz o quê? O ladrão não vem senão para o quê? Roubar. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Existe um adágio popular, irmã Rebeca, que diz assim que todos os caminhos levam a Deus. Mas infelizmente é verdade. Não é verdade isso. Isso é mentira. Desculpe eu dizer aqui, do capeta, para enganar as pessoas. E você pode ir por qualquer lugar e você vai encontrar a Deus. Isso não é verdade. Muitos caminhos levam o homem à morte e à destruição. Cristo verdadeiramente se interessa pelos homens e deseja dar-lhes vida completa, inteira, cheia de propósito. É interessante que foi falado e cantado aqui, irmã Marta, nessa noite, que os pastores, nos tempos bíblicos, cuidavam das ovelhas. E é interessante que eles levaram as ovelhas para um local onde era cercado de pedras.
É isso que Jesus propõe nessa noite e em todas as noites, para mim e para você. Ele deseja nos proteger. E Ele se propõe a ser o nosso pastor. Ele aqui está dizendo, está se comparando ao pastor supremo, ao Deus Pai, no Salmo 23. É interessante que o Salmo 23 nos lembra de algumas coisas que Deus propõe para nós. Eu vou lembrar essas coisas rapidamente aqui. Verdes pastagens, águas tranquilas, alimento e descanso. Restaura o vigor, nos anima, caminho de justiça, vida tranquila na presença de Deus. E quando estamos em perigo, quando passamos pelo vale da sombra da morte, ninguém nos acompanha, a não ser Deus. Ele unge a nossa cabeça com óleo, honra do Senhor na frente das pessoas que são até nossos inimigos. Estaremos com Ele, porque nós, ovelhas, estaremos com Ele durante toda a nossa vida. Esta é a vida plena, e só Jesus, só o Deus Emmanuel pode nos dar. Para concluirmos, irmãos, se queremos um Natal inesquecível, devemos ter uma experiência real com quem? Com Deus Emmanuel. Ele que propõe isso para nós. Em primeiro lugar, comunhão com Deus. Contudo, os que creram e receberam, contudo, aos que receberam, os que creram em seu nome, deu-nos o direito de se tornar o quê? Creram em seu nome. Antes não éramos, agora somos. Segundo lugar, paz com Deus. Tendo sido pois justificado pela fé, temos paz com Deus, por meio de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa paz com Deus. Em terceiro, irmãos, paz com Deus. O homem vive uma luta eterna consigo mesmo, com o próximo e com Deus. Somente encontrando-se com Deus Emmanuel, ele encontrará paz consigo mesmo, com o próximo e também com Deus. Em terceiro lugar, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Jesus veio para que nós tivéssemos o quê? Vida em abundância. Somente em Jesus encontramos vida plena, cheia, completa, cheia de significado. Jesus é a razão do nosso Natal. Amém. Vamos dizer essa frase, volta comigo aqui. Jesus é a razão do nosso Natal. Todo mundo bem forte, vamos lá? Jesus é a razão do nosso Natal. Feliz Natal. Que Jesus nasça em seu coração. Amém. Amém. Vamos orar hoje.